Saúde. Oferecimento Harimed, produtos médicos e hospitalares. No CBN Saúde de hoje, a gente vai falar sobre prevenção ao câncer de mama. Ontem, dia 19 de outubro, foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama e a gente está vivendo o Outubro Rosa, um mês inteiro de conscientização, essa campanha que já virou tradição e que é importante que vire mesmo e que se mantenha, porque mesmo com esse assunto ganhando tanto espaço, ainda tem muita gente que deixa para procurar o médico quando os sintomas já estão mais avançados, quando fica mais difícil o tratamento. Então, para a gente reforçar sempre quais são os primeiros sintomas, como é que a gente faz para se cuidar? Será que tem alguma coisa que dá para a gente fazer para evitar as chances de ter câncer de mama? A gente está recebendo aqui no nosso estúdio hoje a doutora Neuza Presa, que é ginecologista e que me trouxe, antes da gente entrar no ar, um dado muito interessante e que muita gente não sabe, que é a questão genética não é o principal fator quando a gente fala de câncer de mama, né, doutora? Bom dia. Oi, bom dia, Brenda. Com certeza, né? Câncer de mama é um tema que assusta bem bastante as mulheres, mas, assim, a questão genética, os estudos mostram que é em torno de 10 a 15% só, tá? E, já que a gente está falando de genética, o que é genética? É uma história muito importante de câncer de mama, então é assim, que quem tem muitos casos na família, principalmente quando é câncer que incide em idade em paciente mais jovem, abaixo de 40, 45 anos, então quando a pessoa tem vó, mãe, irmã. Mas assim, às vezes a pessoa tem um câncer de uma pessoa, um parente isolado, então assim, normalmente é uma somatória de casos em idade mais jovem, aí que a gente fala que a pessoa tem um risco maior, ou se a mulher faz um exame genético. Hoje a gente tem como fazer um exame genético para saber se tem um risco aumentado de câncer de mama. Mas o câncer de mama está muito ligado com o nosso estilo de vida, você sabia? Hoje os estudos mostram que o sedentarismo aumenta o risco de câncer de mama, a obesidade aumenta o risco de câncer de mama, você fumar aumenta o risco, beber em excesso. Então, esses são fatores que as pessoas às vezes não conhecem e a gente chama de fatores modificáveis. Por quê? Porque a gente pode modificar, tá? Nós, mulheres, a maior incidência de câncer de mama é principalmente acima de 50 anos, tá? E é uma fase que a mulher entra na menopausa. Nessa fase tem uma tendência a aumentar o peso, ganho de peso e o aumento a obesidade, principalmente pós a menopausa, aumenta em 20 a 40% a chance de você ter câncer de mama para você. E isso não é muito comentado por aí, né? Assim, isso a maioria das pessoas nem sabe, né? Essa questão, né, de como mudar o estilo de vida pode prevenir, a gente fala isso para todas as questões relacionadas à saúde, quanto é importante levar um estilo de vida mais saudável, mas é algo que impacta realmente demais. E, infelizmente, esse ainda é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres. Vamos falar um pouquinho sobre a questão, então, de prevenção, né, mudanças de hábitos necessárias ou hábitos que eu posso adotar para diminuir as minhas chances de desenvolver câncer de mama e também detecção precoce, né? O que eu preciso ficar de olho? Então, acho que são duas frentes super importantes. Primeiro, eu falo assim para as pacientes, é a prevenção primária. O que é isso? O que eu posso fazer como pessoa para diminuir a incidência de câncer de mama? Então, hoje se sabe, a OMS fala que se você fizer 150 minutos de exercício por semana, o que é isso, Brenda? 30 minutos, 5 vezes por semana. Pode ser uma atividade aeróbica, pode ser uma musculação, um exercício que a pessoa faça, isso diminui a incidência do câncer de mama e de todas as doenças, tá? Manter um peso saudável. Então, o que é manter um peso saudável? O peso adequado ali sempre é bom para a tua estatura, tal, porque a obesidade aumenta o risco de câncer de mama, de outros cânceres também, tá? Consumo do cigarro. Vapor, cigarros, todos aí, né? Os nomes mais modernos aí, tudo aumenta o risco e o consumo excessivo de álcool. Então, isso são coisas que a gente pode fazer. Então, é uma prevenção primária. Agora, o que eu também eu devo fazer? Nós, mulheres, né? A gente ficar atento ao corpo. Então, a gente fala muito de autoexame das mamas. As pessoas falam, ai, doutora, como é que eu faço isso? Eu sempre falo assim, ó, você não toma banho todo dia? Então, quando você vai tomar banho, palpa a sua mama no banho, tá?
Palpa a mama, olha, todo mundo tem um espelho lá no banheiro, né? Olha na frente do espelho para ver se você não vê uma coloração diferente, não vê nenhuma mancha, não vê nenhuma retração. O principal sinal do câncer de mama é o nódulo, tá? Se eu tô acostumada a palpar a minha mama, se aparecer o nódulo, eu vou perceber. Porque assim, a mulher fala assim, ai doutora, mas é esquisito, é cheio de nódulo, né? Porque a mama da gente não é lisinha. Mas o importante é a pessoa acostumar como é a mama dela. Além da gente palpar a mama, importante a gente palpar aqui a região supraclavicular e embaixo da axila também, que às vezes o primeiro sinal é o nódulo na região axilar. Então, ficar atento a esses sintomas. Sentiu ou alguma dor diferente que a mulher que não é acostumada a ter. Normalmente, a gente costuma ter aquela dor na mama pré-menstrual, né? Que dói, incha, menstruou, acabou. Daí, aquela dorzinha que vem todo mês, isso aí é normal, porque é uma dor da própria mudança hormonal. Mas uma dor que fica persistente, que a pessoa não tinha antes, tá? Não só a mama, né, gente? A gente observar a gente como um todo. Se você não tá se sentindo bem, se você tá percebendo alguma coisa diferente, procurar atendimento médico. Então, e outra coisa são os exames complementares. Então, assim, a partir de que idade que a gente deve fazer? Então, assim, toda mulher, eu oriento assim, ó. Mulher menstruou, tem que ir ao ginecologista todo ano. Por quê? Ele vai determinar se você tem 20 anos é uma coisa, se você tem 30. Conforme a idade, Brenda, a gente tem um protocolo daquela fase de idade, porque conforme a idade da gente é diferente as doenças que a gente pode ter, né? Os exames de imagem, que o exame principal é a mamografia, é recomendado para todas as mulheres a partir de 40 anos de idade, todos os anos, tá? Ai, doutora, mas a mamografia é ruim, dói o peito, as mulheres não gostam de fazer. Mas a mamografia ainda hoje é insubstituível, tá? Tem ultrassom também, mas o ultrassom normalmente ele vai complementar a mamografia, ele não substitui a mamografia. Em algumas mulheres nós temos que fazer os dois, em outras não. Ai, doutora, mas eu quero fazer uma ressonância. A ressonância é em casos especiais, não é um exame de screening. O que é um exame de screening? Um exame que todas devamos fazer, tá? Então, isso, as pessoas têm medo que dói, tem pessoas que falam que, mas a mamografia aumenta o risco de câncer. Não, entendeu? Hoje, qual que é o nosso segredo, Brenda? O diagnóstico precoce, tá? Então, é o que a gente estava falando aqui, né? As pessoas falam assim, ai, doutora, né? Quem procura acha, né? Mas câncer, qualquer que seja, a gente tem que procurar o diagnóstico precoce. Por quê? Se eu faço um exame e eu não tenho um nódulo palpável, eu vou descobrir lesões bem pequenininhas. Por quê? Porque o câncer ele começa com uma célula. Quando ele tem uma célula, ele não tem um nódulo. E aí, nesse período, são às vezes alguns micropontinhos que a mamografia vai enxergar e nós vamos poder fazer um tratamento conservador. Então, assim, ó, esses dias lá no consultório, a paciente descobriu uma lesão pré-câncer. Eu falei, nossa, você tirou a sorte grande. Por quê? Ela fez uma cirurgia mínima, tirou aquilo, já estava curada, né? Então, assim, lesões pequenas aumentam muito a chance da gente curar 100% o câncer e, às vezes, com tratamento menos invasivo. Às vezes, a pessoa só faz cirurgia, não precisa fazer radioterapia, não precisa fazer quimioterapia. Então, é muito importante a gente procurar, tá? Não, e outra coisa também, né, Brenda? Eu não sinto nada. Os pacientes me... doutora, mas eu não tô sentindo nada. Por que eu tenho que fazer? Eu falo, nossa, mas é assim que a gente tem que fazer mesmo. Por quê? Porque eu não sentir nada ajuda a gente a fazer um diagnóstico precoce, né? Por quê? Porque câncer é uma doença silenciosa. Quando a pessoa vai lá e palpa um nódulo, ela sozinha, muitas vezes aquilo lá já está há muito tempo desenvolvendo no corpo dela. E a gente poderia ter feito o diagnóstico antes, por um exame de imagem, tá? E é importante a gente ressaltar também que, apesar de termos mais casos depois dos 50 anos, apesar da mamografia ser obrigatória, digamos assim, para nós, a partir dos 40 anos, não é impossível ter câncer de mama em outra idade. Então, às vezes, a pessoa está ali nos seus 30 e poucos anos, nos seus 20 e poucos anos e sentiu uma diferença. Olha, isso não estava aqui. Mas não deve ser nada. Na minha idade, isso não é nada.
E não é bem assim, né? Não, de jeito nenhum. O câncer de mama, ele tem uma incidência maior a partir dos 40 anos, dos 40 e principalmente a partir dos 50 anos, mas você tem casos em pacientes mais jovens também. A incidência é menor, mas existe. Então, se a gente perceber alguma alteração, a gente com certeza tem que procurar. E isso que você falou é importante, né? Às vezes a pessoa fala assim, né? Em medicina é bem comum. Ai, a minha vizinha falou, passa um remédio, né? Que teve isso aí e não foi nada. Então, a gente deve procurar sempre uma pessoa, um especialista mesmo, ou um ginecologista, ou mastologista, né? Por isso que eu sempre falo que a mulher tem que ter um ginecologista para chamar do seu, né, gente? Porque é uma vida inteira, né? São tantas coisas, porque isso é muito importante. Não custa nada, é melhor ir ver e não ser nada do que passar e realmente depois ser algum problema, né? Mesmo porque nós temos, sim, tratamento, estamos falando a importância do diagnóstico precoce. Quando isso é descoberto muito à frente, nós ainda temos um risco de mortalidade, né? A gente está falando de câncer. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão dos tratamentos possíveis, né? O que a gente pode fazer, como nesses casos onde os sinais ainda nem bem chegaram, mas já há uma suspeita ali. Vamos investigar, e aí o tratamento realmente é mais conservador. E como estão hoje, né, os tratamentos que são oferecidos, qual é o padrão para quem realmente descobriu um nódulo, descobriu essas células pré-câncer, como você disse, né? Descobrir, e agora? O tratamento do câncer de mama depende muito, quando a gente fala de câncer, a gente tem que falar de estadiamento. Então, depende muito do estádio que a pessoa está. Esse estádio vai envolver o tamanho da lesão na mama, se ela tem gânglio na axila, se ela tem doença metastática espalhada para outros locais do corpo ou não. O tratamento normalmente é uma cirurgia local. Quanto menor a lesão hoje, a gente faz, hoje é muito feito a cirurgia conservadora, né? Você tira só o local da lesão, poucos casos vai para a retirada total da mama. Conforme o tipo de câncer, conforme esse estadiamento, a mulher pode ser feito radioterapia, quimioterapia, um ou os dois juntos, tá? Hoje nós temos também os tratamentos chamando imunoterapia, que vem trazendo um resultado bem bacana, principalmente nessas doenças metastáticas, e é um campo que está em extrema evolução. Então, muita pesquisa, né? Novos tratamentos. Então, hoje, os tratamentos estão muito melhores. Os medicamentos que a gente tem, mesmo quimioterápicos, a imunoterapia, eles proporcionam um tratamento mais conservador e menos agressivo para a mulher. Mas sempre muito importante, Brenda, quanto mais cedo a gente descobre, mais chances nós temos de cura 100%. Eu falo que câncer de mama é uma doença curável, desde que a gente consiga fazer um diagnóstico quanto mais precoce. Por isso, a importância da gente fazer os exames de prevenção, e por isso o importante, você sabia que se a pessoa tem câncer e ela tiver cuidar da saúde dela, fazer alimentação saudável, você melhora as chances de você curar o câncer. Então, como é importante a medicina do estilo de vida que a gente fala, não só para a prevenção, mas também até para a própria cura. Ontem ainda teve a corrida lá da Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Muitas mulheres correndo que já tiveram a doença, que curaram a doença. Então, esse movimento aí é muito bacana, entendeu? Porque estimula, né? Conscientiza e estimula também a pessoa a se cuidar, né? Eu acho isso aí muito importante, né? É isso, e a gente reforça aqui. Como é que tá a sua rotina de exames periódicos? Já foi no ginecologista? Já fez a sua mamografia esse ano? Se não fez ainda, já corre, porque depois você vai esquecer. E corre, então, já anota aí no seu celular, ou então já coloca como prioridade fazer esse agendamento. Faça um check-up, é importante. Nós mulheres temos esse hábito até mais do que os homens, né? Então, é importante você, homem que está ouvindo a gente também, cuidar da tua saúde, fazer um check-up, já aproveita, deixa. Mas se você é mulher e ainda não foi no ginecologista ou no mastologista, não fez a mamografia ainda esse ano e já passou dos 40, já agenda, coloca aí como prioridade. Não tô sentindo nada, tô ótima, melhor ainda. Tomara, então, que com certeza, né? Não é? Mas se realmente for constatado algum indício, algum sinal,
começa o tratamento quanto antes, os resultados são melhores. E o alerta que a doutora fez ao longo de toda essa entrevista: um estilo de vida mais saudável é um grande diferencial sempre, né, doutora? Sempre, com certeza. E você falando de homem, vamos lembrar que homem também tem câncer de mama. Em torno de 1% dos casos também o homem tem uma mama hipodesenvolvida, mas eles também podem ter câncer de mama. Então, se o homem também aparecer algum nódulo na mama, também tem que ir para essa investigação, porque o homem também pode ter câncer de mama. E estilo de vida é tudo, não só para câncer, mas para todas as doenças, né? As doenças crônicas que incidem hoje em dia, né? Obesidade, hipertensão, diabetes, Alzheimer, infarto, tudo isso aí com um estilo de vida melhor, a gente diminui a incidência, com certeza. Doutora, obrigada pela sua participação conosco. Obrigado você. Nós conversamos com a doutora Neuza Presa, que é ginecologista, e estamos ao longo de todo o mês de outubro falando sobre o Outubro Rosa, mas não pode ficar só nesse mês, não pode ficar só agora. Cuide da sua saúde sempre. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer compartilhar esse alerta com alguém que precisa dessa informação, corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube. Agora 11h21.